Tá bacana essa câmera externa, né? Bacana para ver o movimento, network rolando ali. Acho que tem negócio sendo fechado ali, viu, gente? Estão falando de diversificação econômica, que é o nosso fórum que está acontecendo aqui no Sebrae, né? Fórum de Diversificação Econômica em sua terceira edição, que deixou de ser local, passou para regional e hoje está em nível estadual. Estou aqui ao lado do Tiago Barbosa, que é coordenador de gestão e relacionamento com fornecedores da Vale. Responsabilidade, hein? Eu perguntei sobre um fornecedor em off para ele aqui, ele falou, são tantos, deixa eu puxar na memória aqui. Uma grande responsabilidade, deve ser uma grande equipe também para executar esse trabalho, né, Tiago? Tudo bem? Tudo bem. Tem um time grande que ajuda a gente a empurrar essa pauta, né, nas localidades onde a gente atua, nos corredores, enfim. A gente tem um time, né, a minha coordenação é um time global que acaba cuidando mais ali da parte estratégica, planejamento, de como que a gente empurra os programas em todas as localidades. Alguns pares também, né, Marilza, que cuida bastante do programa Partilhar, que é bem famoso, bem conhecido. A gente acho que vai falar um pouquinho dele aqui hoje, mas é isso. Estou aqui para ver como que a gente contribui para a pauta do dia. Eu estou sabendo que a Vale está fazendo uma migração já tem um tempo, né, desse relacionamento com fornecedores. A Vale está deixando de trabalhar preço para trabalhar valor. Estou certo? Tá certíssimo. Eu acho que não é novidade para ninguém que a Vale vem passando por um momento de transformação cultural, muito conectado com tudo que aconteceu ali, Brumadinho, Mariana, né, com as tragédias que nos ensinaram muita coisa e nos ensinam até hoje. Faz parte do dia a dia da gente lembrar de tudo que aconteceu, né? E tudo isso, e a pauta ESG como um todo, que já é uma frente que vem sendo empurrada por todos os mercados, né, internos e externos, enfim, todos os clientes, enfim, todos os interlocutores aí que falam com a Vale, né, a gente vem tentando empurrar essa agenda e é isso, assim, muda bastante o viés com que a gente trata, como a gente olha para preço, as outras esferas que a gente precisa avaliar, desde risco financeiro a direitos humanos, a assistência social, né, e toda a parte trabalhista. Então, assim, quem é esse fornecedor que trabalha com a gente? E quando a gente faz isso, a gente dá um recado para o mercado, as empresas se movimentam, né, os competidores, as empresas fornecedoras, elas começam a ler as exigências de uma requisição de compra de uma maneira diferente, né? Ali dentro precisa ter uma reorganização, né? E isso reverbera em bons resultados para todo mundo, para quem é empregado, para quem é parceiro, para quem compra, para quem vende e para a sociedade como um todo, para a cadeia como um todo. E é isso que a gente fala bastante, de cadeia de fornecimento sustentável, né? Em inglês, responsible sourcing, mas a gente fala de compras responsáveis, né? Como que a gente, através desse desafio que você trouxe aí de valor, de não olhar para preço e olhar para valor, né, da cadeia, como que a gente consegue movimentar essa engrenagem. Há quanto tempo que está esse programa acontecendo, essa virada de chave? Olha, eu estou na Vale há pouco tempo, eu estou na Vale desde dezembro, mas já tem mais de 3 ou 4 anos que a gente, de forma efetiva, com ações, se aproxima mais dessa pauta. Claro que no passado, desde todas as diretrizes, legislações, ISOs, enfim, todos os organismos que vão regulando as empresas, já é uma pauta que existe, mas muito, muito forte, de 3 a 4 anos já. Com criação de gerências, posições, enfim. Mas é claro, né, o Partilhar, por exemplo, é um programa de desenvolvimento socioeconômico que é realizado através dos nossos fornecedores, que já tem quase 10 anos, se não me engano, 8 anos. Eu preciso puxar aqui direitinho, né, quanto tempo ele existe, mas já tem muito mais até do que isso. Então, assim, algumas frentes mais maduras, outras menos, mas já tem bastante tempo aí que a gente está dando um gás nesse tema. E quais são os resultados do Partilhar? Quando a gente vai falar do Partilhar, assim, a Marilza, né, tá à frente dele, não está aqui hoje conosco, mas sempre representa a Vale também em vários fóruns. A gente fala que em 2023 aí 5,7 milhões de dólares, então assim, investidos de fornecedores da Vale, ou seja, a Vale estimula o fornecedor a desenvolver através de ações sociais, investimentos sociais nas comunidades onde a gente atua, né? Então, estamos falando aí de 23, agora em 2024, se eu não me engano, 45, deixa eu puxar minha colinha aqui, que eu trouxe uma cola, né? Tem que ser, são muitos números, a Vale é muito grande, tem que ter uma colinha. Então são quase 46 milhões de reais, já não é em dólar,
quando eu falo de 2024, de investimentos sociais executados até março, do primeiro trimestre de 2024. Então, esse é o papel do partilhar, conectar a necessidade local com a capacidade de doação, né, de investimento dos nossos fornecedores, para que a gente, através desse contato das comunidades, da presença das comunidades onde a gente opera, como que a gente faz essa conexão e traz esses investimentos através dos fornecedores. Eu sei que é difícil, mas é importante a gente falar sobre isso. Tem um case de sucesso que vocês usam, né, dentro desses projetos, que vocês usam em reuniões, que é referência, né, para vocês? Olha, sinceramente, fica até difícil a gente privilegiar um deles. E é engraçado, principalmente quando a gente fala de valor, que muitas vezes grandes investimentos são para grandes necessidades, mas às vezes existem grandes investimentos para necessidades às vezes menores e que vão abranger uma quantidade de pessoas maior ou menor. Então eu prefiro não privilegiar alguma iniciativa nesse sentido. Recentemente, por exemplo, eu tive em Ouro Preto, né, a gente tem lá, por exemplo, uma escolinha de futebol, um dos nossos fornecedores, eu prefiro não citar os nomes, né, um dos nossos fornecedores ali naquela região faz várias ações, a gente tem outros fornecedores naquela região ali, mas desde escolinha de futebol, a associação de mulheres para fomentar desenvolvimento e capacitar mulheres para, por exemplo, produzir serviço de alimentação local, enfim. Então, assim, tem uma série de iniciativas, é tão legal que eu acho que seria mais bacana a gente depois fazer um bate-papo só para falar do partilhar e talvez trazer a Marise conosco, que vai poder falar com mais propriedade também. Que bacana. Tiago, obrigado pela participação, está trazendo Obrigado, conhecimento para a gente aí, trazendo um assunto que nem todos têm a oportunidade de conhecer e estão conhecendo agora, sabendo que tem muito trabalho nos bastidores, tem departamentos voltados para essa oportunidade e para trabalhar isso aqui, ó, diversificação econômica, porque às vezes a gente fala diversificação econômica em cidades mineradoras e você coloca de um lado a mineração, do outro o empreendedor, mas dá para estar os dois do mesmo lado, né? Super. Faz parte da nossa pauta com relacionamento institucional e social, essa aproximação. É importante dizer que aqui eu estou representando só a parte de suprimentos, de compras, que movimenta ali a relação principalmente com fornecedores, mas tem uma estrutura grandiosa de áreas e processos que estão olhando para todos os impactados quando a gente fala de gestão de relacionamento, investimento social e do impacto da mineração nas comunidades que são anfitriãs. Estava sabendo dessas informações? Ficou sabendo agora, né? Então pode acompanhar, porque tem muito mais aqui rolando no terceiro Fórum de Diversificação Econômica que está acontecendo aqui em Belo Horizonte, na sede do Sebrae MG, com a realização da Federa Minas. Fique ligado nas redes da Federa Minas e também fique ligado nas redes do Fórum, que tem todas as informações para você. Legal. A gente agradece o convite e até a próxima.